Com a abertura da janela de transferências, o mercado colorado se movimenta em busca de reforços. Um alvo está muito claro e muito bem definido. Enquanto isso, o técnico Roger Machado abre o jogo sobre as suas escolhas para o time titular e também sobre movimentos dentro do mercado. Quero falar também sobre uma volta muito celebrada por todos no CT do Parque Gigante. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal. Eu quero atualizar os últimos movimentos da janela do Internacional nesse conteúdo que tem o apoio da Zapay. ZAPAY, já deu uma olhada no licenciamento do teu carro? Tá em dia para rodar com o veículo? Licenciamento, multa, IPVA, tudo você pode quitar na Zapay, de forma parcelada no cartão de crédito. E ainda por cima você tem o cupom COLAR20, que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. É rápido, seguro, é com a Zapay, são meus parceiros aqui no canal já de longa data. E eu recomendo, que você acesse ou baixe o app para rodar em segurança, tá certo? Tu não vão atualizar as últimas informações do Internacional, afinal, a gente está falando de uma janela de transferências que abriu ontem. Então, a partir já do dia de ontem, o Colorado pode registrar novos jogadores para tê-los à disposição no duelo que virão aí pela frente. Por exemplo, o Alan Benítez precisa sair no bid até às 19 horas do dia de hoje, para ter condições de atuar contra a equipe do Vitória no Campeonato Brasileiro. E assim vai, Tem jogo depois contra o Ceará, no estádio Beira-Rio, no próximo domingo, 11 horas da manhã. Então o Inter precisa ir registrando seus novos reforços. O Inter está muito em cima da função de meio campo, camisa 5 e camisa 8. O camisa 8 parece ser muito mais uma necessidade do clube, visto que o Roger Machado, nas últimas entrevistas que acabou concedendo, deixou muito claro a ideia de que o Thiago Maia será o camisa 5. Sim, o Thiago Maia, que foi contratado lá atrás, numa insistência do Eduardo Cudê, para que fosse um segundo volante, naquela abertura de meio, que tinha o Charles Arangues, tinha o Bruno Henrique, o próprio Fernando foi contratado naquele momento. O Inter entende que falta um jogador de mais intensidade até em nível de grupo, porque hoje se o Bruno Henrique acaba se machucando, levando um cartão, tem que tirar o Thiago Maia da função de 5 para virar um 8 e aí colocar o Ronaldo como primeiro volante. Então falta até numericamente esse jogador. E esse alvo está muito bem definido no mercado. É o Alan Rodrigues, jogador de 25 anos, do Argentino Júnior, uruguaio, capitão da equipe argentina. O Inter fez uma proposta recente superior a 3 milhões de dólares ao Argentino Júnior, que recusou esta oferta. O Inter estuda subir o valor e conta com uma vontade do atleta de estar aqui em Porto Alegre, mesmo que ainda haja uma possibilidade do Boca entrar no negócio. Mesmo que o Boca Juniors tenha recentemente, ontem, se não estou enganado, anunciado a contratação do Leandro Paredes, campeão do mundo com a seleção argentina em 2022, um jogador que surgiu na base do Boca, é um torcedor do Boca, mesmo assim, mesmo que ele tenha baixado de forma significativa a sua pedida, e a Roma também, a partir da renovação de contrato, ainda foi um valor alto que o Boca acabou investindo. Então, o Inter tem esse movimento. E muito se fala no bastidor da admiração do Roger pelo Kaique Gonçalves, jogador que esteve muito perto de fechar com o Grêmio, veio a Porto Alegre, reprovou nos exames médicos, mas há uma guerra de bastidor, O Kaique procurou outras opiniões médicas, fez outros exames, passou por novos exames no Juventude, e ele, e o seu corpo médico e o Juventude alegam que ele tem total condição de jogar futebol. Já o Grêmio alega que ele tem um problema no joelho. E muitos falam que o Grêmio não teria o dinheiro para firmar e por isso colocou a desculpa na questão clínica. O Kaique é um jogador que o Roger admira muito e neste momento ele já pode assinar um pré-contrato e o Inter tentar a liberação antecipada dele de alguma forma. Até ontem surgiu o rumor de que o Juventude teria interesse no goleiro Ivan. Não sei se procede de fato, o que me disseram que foi muito mais um oferecimento do Ivan ao Juventude ou uma procura para saber valores. Visto que o goleiro do Juventude vem sendo bastante contestado nessa temporada, Então, o mercado está se movimentando em relação a isso, O Kaique é muito mais 5, O Inter também para 5 deu uma olhada no Juan Portilla do Tajeres. Tajeres é um clube muito menos flexível para negociar jogadores, então tem este impasse aí envolvendo jogadores de abertura de meio campo. O Roger também falou, gente, que espera um Inter um pouquinho mais diferente.
ele comparou, né, este retorno do Inter contra o Vitória, depois de 30 dias sem jogar, com o período de pré-temporada, onde o Inter começou também o Campeonato Gaúcho meio enferrujado, e ele espera, né, pelo menos conversando com a sua comissão, que este começo seja um pouquinho mais tranquilo. Afinal, os jogadores tiveram só 15 dias de férias, foram 15 dias de intertemporada, então em 15 dias não deu para perder tanta coisa assim, né, para que os jogadores tenham dificuldade nesse retorno. Ele espera, né, o Inter obviamente também bem interessado e focado, visto que estar 30 dias dentro da zona do rebaixamento é algo que também incomodou os jogadores no bastidor do clube. Então tá todo mundo mobilizado para tirar o Inter dessa situação, lembrando que basta uma vitória simples no final de semana contra o Vitória para que o Inter saia do Z4, né? O Inter ultrapassa o Vitória, joga o Vitória na zona e aí o Inter tem a condição, né, de estar um pouquinho mais tranquilo, de respirar aliviado e depois, né, emendar, quem sabe, uma sequência de bons resultados. Afinal, né, nos próximos 4 jogos do Inter, são 4 válidos pelo Campeonato Brasileiro, sendo 3 em casa. Vitória, Ceará, saímos para jogar com o Santos na Vila Belmiro e depois retornamos ao Beira-Rio para encarar o Vasco da Gama. Então, assim, são possibilidades, né, do Inter dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. Para esse jogo já contra o Vitória, o Inter vai contar com um reforço que está sendo muito celebrado por todos. E quando eu digo todos, é todos. Dentro do ambiente do CT, pela torcida, pelo Roger e pelo clube de forma institucional, né, que tem feito alguns conteúdos nas redes sociais referente ao retorno do Gabriel Mercado, jogador que teve uma lesão muito grave de joelho em setembro do ano passado, na vitória por 3-1 do Inter contra o São Paulo lá no Morumbi, e ele está de volta. Foram 9 meses de recuperação, ele será relacionado para o duelo contra a equipe do Vitória. E bom, né, provavelmente não vai ser titular, porque o Vitão conseguiu um efeito suspensivo, e o Vitor Gabriel também está de volta, mas a tendência é que o mercado fique no banco, mas a gente sabe, né, da liderança que ele exerce dentro do vestiário, né, falando com os companheiros. Então é uma peça que a gente, né, fica muito feliz de ver de volta, um ótimo profissional, de altíssimo gabarito e uma liderança, né? Repito aqui, né, para mim um cara muito importante que certamente, né, se o Inter tivesse conquistado um título importante nesse período, já seria um ídolo, né, de forma unânime para todos nós. Então, Gabriel Mercado retorna, né, e o Inter celebra demais essa volta desse jogador. Tá certo? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal em nome da KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, jogos já valendo, né? Na rodada do final de semana para o Campeonato Brasileiro. Nessa sexta-feira, né, temos Brasileirão Série B entre Vila Nova e Operário, mas já no sábado, né, 4 jogos. Inter e Vitória, vitória do Inter aqui. Flamengo e São Paulo vai dar Flamengo, Vasco e Botafogo. Aqui tem um universo, tá? Mas acho que empate esse duelo. E Bahia e Atlético Mineiro jogam também na Fonte Nova e vai dar a vitória do Tricolor de Aço. Tá bom? São meus palpites para a rodada. kto.bet.br, minha casa de apostas. Vai lá, faz o teu cadastro para brincar com a melhor casa de apostas do Brasil. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!